Shalom pessoal, saudações de paz a todos. Estamos aqui para a gravação de mais um episódio e no episódio de hoje falaremos sobre o verdadeiro evangelho causa desconforto. Evangelho em grego quer dizer euangélio, significa boas novas ou boas notícias. A ideia é que alguém é recompensado pela entrega das boas notícias. Vejamos em 2 Samuel capítulo 4, versículo 10, que diz: Se ao que me veio dizer, Saul foi morto, pensando que dava boas notícias, eu logo o apanhei e o matei em Ziclag, como recompensa pela notícia. O Evangelho é a boa mensagem de Deus em Jesus Cristo. Cumpriu suas promessas a Israel e que o caminho da salvação foi aberto para todos. Na prática, o Evangelho é Deus em busca do homem. E a boa notícia é: Deus quer salvá-lo. A esperança para o homem em Cristo. No Evangelho não há falta e nem acréscimo. Sendo assim, quais são os desconfortos que ele causa? Em primeiro lugar, o Evangelho revela a justiça de Deus e expõe a injustiça humana. Antes de Deus condenar os pecadores, Ele mesmo revela a sua justiça e convence os pecadores que precisam de um Salvador. Pois Paulo diz em Romanos capítulo 1, verso 17 e 18: Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela justiça de Deus. Então Paulo diz que a justiça de Deus é revelada no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela sua fé. Como o mundo jaz na injustiça, e não há justiça capaz de salvar o homem, essa justiça então precisa vir de fora. E uma vez que essa justiça vem de fora, o homem crendo, ele viverá pela sua fé, como diz Abacuque capítulo 2, versículo 4. Sendo assim, uma vez conhecendo a vontade de Deus, o homem nunca mais peca em paz. Porque, segundo Paulo, o homem é indesculpável quando ignora a luz da revelação, como diz Romanos capítulo 2, verso 1. Portanto, quando julgas, é indesculpável, ó homem, seja quem for, pois te condenas naquilo em que julgas o outro, pois tu, que julgas, pratica os mesmos atos. Em segundo lugar, o Evangelho causa mudança de mentalidade. O Evangelho é a boa nova de Deus, mas não é a boa nova sem compromisso e responsabilidade pessoal por parte daquele que o ouve. O arrependimento é o tema e o centro da mensagem de João Batista, de Jesus e dos apóstolos. Mateus capítulo 3, versículo 2 está escrito: E dizendo, arrependei-vos porque o reino do céu chegou. Metanoia significa literalmente mudar a forma de pensar e mudar a direção onde está indo. Equivale à palavra teshuvah em hebraico, que significa voltar, retornar. O Evangelho causa o desconforto no início, mas depois convence a própria pessoa do seu erro, fazendo-a voltar então para Deus. Convence ela que ela está perdida e que ela precisa encontrar novamente o caminho. Em terceiro lugar, o Evangelho causa o desconforto da renúncia. O discipulado cristão, ou a vida cristã de modo geral, não faz sentido se não houver o carregamento da cruz e a renúncia constante. Jesus disse que a renúncia mais a cruz é o custo da vida cristã. Lucas capítulo 14, verso 27, está escrito: Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Versículo 33. Assim, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O desconforto da vida cristã significa que estamos indo na direção certa. É melhor ser desconfortável aqui fazendo a vontade de Deus e ser consolado na eternidade do que ter conforto aqui e tormento na eternidade.